Frio e calculista, homem invade casa noturna no meio oeste do estado e atira contra os clientes. 2 pessoas acabaram mortas. Dados preocupantes: em Camboriú cresce o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Alerta na saúde. Autoridades de Santa Catarina estão preocupadas com uma doença transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. E ainda, moradores atingidos pelas chuvas seguem recebendo auxílio. Na cidade onde a barragem rompeu, as imagens não saem da memória. Foi horrível, eu fiquei assim, sem atitude no momento. Até a pessoa que estava comigo, que era o meu sócio, ele chegou e me disse: vamos. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Imagens da câmera de segurança registram a ação de um assassino. 3 homens foram baleados dentro de uma casa noturna na cidade de Videira. 2 morreram no local. Nas imagens, o homem identificado como Gelson Vasconcelo Borges, de 29 anos, aparece sentado próximo ao balcão. No canto direito estão outras pessoas. O homem saca um revólver e dispara várias vezes. Ele permanece no local observando as vítimas e, em seguida, conversa com a dona do estabelecimento. Em um dos momentos, ele chega a disparar contra a câmera de segurança e logo se reaproxima das vítimas. Uma das pessoas levanta e entra em luta corporal com o assassino. A confusão só termina com a chegada da polícia. Alexandre dos Santos, de 58 anos, e Ivan Diego dos Santos, de 18, que eram avô e neto, morreram no hospital. Elisandro dos Santos, filho de Alexandre, ficou ferido. O delegado responsável pelo caso informou que as investigações continuam e que o crime teria acontecido por motivo fútil. Até então, o autor dos disparos, preso em flagrante, não tinha passagens pela polícia. A família das vítimas já teria se envolvido numa tragédia. A de Alexandre foi encontrado morto, carbonizado dentro do carro. A própria companheira foi acusada de cometer o assassinato. Casos alarmantes. Cresce o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em Camboriú em 2014. O Núcleo de Prevenção à Pedofilia e o Conselho Tutelar da cidade trabalham para evitar novos crimes. Cada um destes bonecos representa uma criança ou adolescente que foi vítima de abuso sexual neste ano em Camboriú. Em 7 meses, 27 meninas e 1 menino sofreram este trauma que dificilmente será esquecido. No ano passado, o número de vítimas chegou a 40. Para o diretor do Núcleo de Prevenção à Pedofilia, é difícil apontar uma causa específica para o aumento da incidência deste tipo de violência no município, mas algumas hipóteses já são analisadas. Nós queremos crer que é em função das pessoas estarem denunciando mais. As pessoas hoje têm vários meios, através da internet, através do Disque 100, que são através das escolas, que são meios que facilitam, a pessoa denunciar sem se identificar. Durante este ano, aqui em Camboriú, também houve um aumento do número de casos de violência sexual em que o agressor é um desconhecido. Mesmo assim, a grande maioria dos abusos ainda acontece dentro de casa. E os responsáveis por esses crimes, geralmente, são familiares da vítima ou amigos próximos. Como forma de enfrentar este índice, o Conselho Tutelar da cidade tem concentrado esforços na prevenção e no incentivo à denúncia. A gente tem feito palestra em algumas escolas do município, em parceria com o Núcleo de Prevenção às Drogas, com o CRAS, com o CREAS, e lançaremos daqui a alguns meses, juntamente com a Sechobar, uma cartilha falando sobre a prevenção, explicando o abuso sexual, o que a gente, como se identifica, o que pode estar fazendo. Entre os casos de abuso que ganharam mais destaque nos meios de comunicação está o de um morador de Brusque, acusado de pedofilia, que criava perfis falsos nas redes sociais para atrair adolescentes. Entre as vítimas que foram estupradas estão 3 garotas de Camboriú. Para os especialistas, esse tipo de crime também cresce na região e é importante denunciar, mesmo que de forma anônima, pelo Disque 100 ou através do próprio Conselho Tutelar. E a Vigilância Epidemiológica do Estado emitiu um alerta. A preocupação é com uma doença que pode ter consequências permanentes e é transmitida pelo mosquito, também transmissor da dengue.
A febre chikungunya é oriunda da África, Ásia e América Central. No Brasil, foram registrados casos apenas em pessoas vindas desses locais. É importante observar alguns sintomas específicos, principalmente em quem já esteve em regiões com histórico da doença, em especial nas 2 semanas seguintes à viagem. Febre até 38,5, dores nas articulações, artrite, artrose, sem uma causa, ela vai surgir de um mal súbito, então sem uma causa anterior, né? Não é paciente que já tem isso há anos, não, ele tem que vir residir ou ter ido até esses países. No Brasil, nós já estamos com alguns casos importados, nos estados do Paraná, de Goiás, São Paulo e Distrito Federal. O maior risco é que a transmissão pode ocorrer através de mosquitos já conhecidos no país. O Aedes aegypti, que já foi encontrado em 76 municípios catarinenses e que também transmite a dengue, e o Aedes albopictus, presente em 184 municípios do estado. Panfletos sobre a febre chikungunya serão distribuídos à população. Até o momento, nenhum caso da doença foi registrado no estado. As recomendações para minimizar os riscos de transmissão são as mesmas usadas para evitar a proliferação da dengue. Não permitir vasinhos de planta com água jogado a céu aberto, tem que ser recolhido, cuidar do seu quintal. Novamente voltamos ao mesmo ponto. Quer dizer, vamos cuidar do nosso quintal, do terreno ao lado, para evitar a possível a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E a seguir começa a funcionar em Santa Catarina o Cadastro Ambiental Rural. E ainda a audiência realizada com as famílias que foram prejudicadas com o rompimento de uma barragem durante as chuvas no estado. É um instante só, a gente já volta. O Ministério Público de Arvoredo, no oeste do estado, realizou uma audiência com as famílias que tiveram que sair de casa no dia 27 de junho por causa do rompimento de uma barragem. Neste dia, o Corpo de Bombeiros chegou a emitir um alerta para que a região fosse evacuada por inteiro. Cerca de 100 pessoas participaram da audiência pública na tarde desta sexta-feira. Os moradores relataram ao Ministério Público como receberam a notícia que teriam que sair de casa depois do rompimento de uma barragem no município de Ponte Serrada. Giovane não conseguiu conter as lágrimas durante o depoimento. Foi horrível, eu fiquei assim, sem atitude no momento. Até a pessoa que estava comigo, que era o meu sócio, ele chegou e me disse, vamos, ele me sacudiu, ele disse, olha, vamos tomar uma atitude, vamos ver se conseguimos tirar alguma coisa de valor para não perder tanto. Após ouvir todos os moradores, o Ministério Público deverá fazer um relatório para responsabilizar os envolvidos. Mas desde o princípio a preocupação é muito grande a respeito do trauma que ficou na cidade de Arvoredo. As pessoas com medo, as pessoas chorando, o que pode vir do futuro, o que essas PCHs representam de risco para essas pessoas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil entregaram um relatório ao Ministério Público com as ações que foram desenvolvidas no dia 27 de junho, quando a barragem rompeu em Ponte Serrada, e as informações que o município de Arvoredo seria alagado. Como as previsões não se confirmaram e o rio Lajado Leão, que corta o município, aumentou somente 30 centímetros, os moradores tiveram poucos prejuízos. Mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a retirada de cerca de 30 famílias ribeirinhas e o alerta de evacuação no município foram importantes para manter a segurança da população. Quisera eu que todas as tragédias e os acidentes que nós atendemos sejam assim, com hora marcada e com uma certa previsibilidade, e que se possa trabalhar preventivamente. O proprietário da barragem que rompeu também participou da audiência e disse que o reservatório foi construído há mais de 20 anos e que nunca tinha oferecido riscos à população. Eu acho que prejuízo eles tiveram, mas vamos ver de quem é a culpa. Eu tenho certeza absoluta que a culpa não é nossa. Paga quem tem culpa. Em todo o estado, continua a distribuição de donativos. Santa Catarina já recebeu 47 caminhões com produtos para as famílias atingidas pelas chuvas. A última carreta com produtos de limpeza foi descarregada na manhã desta sexta-feira. Os donativos foram encaminhados pela União. Os municípios que precisarem dos itens doados devem fazer um cadastro na Defesa Civil Estadual.
Nos próximos dias, devem iniciar a distribuição de verbas para a reconstrução desses municípios atingidos. Reabilitação nós já protocolamos junto ao governo federal e todos os municípios, e também o Estado está disponibilizando recursos através da Defesa Civil, e a reconstrução, que é um pouco mais detalhado o processo, por relatórios de diagnóstico e projetos de engenharia, nós vamos firmar uma parceria com os municípios para que a gente consiga finalizar num curto espaço de tempo e dentro desse ano mesmo já colocar em operação as obras aqui dentro dos municípios que foram atingidos nesse evento. O fim de semana vai ser de temperaturas mais amenas. No sábado, nevoeiros isolados pela manhã e durante a tarde, nebulosidade variável no decorrer do dia. A temperatura mínima deve ficar em 5 graus na Serra e a máxima em 22 na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 11 e máxima de 16 graus. No sul e na região oeste, a máxima chega aos 21 graus. E começou a funcionar o Cadastro Ambiental Rural. A partir de agora, todas as propriedades rurais do país devem ser cadastradas no sistema. Com ele, o agricultor pode dar os primeiros passos para adaptar a propriedade ao novo Código Florestal. Seu Estélio é produtor em Lages, no Planalto Serrano, e tem uma propriedade de 950 mil hectares. Aqui ele produz gado de corte. Ele conta que ficou sabendo do cadastramento ambiental rural há 15 dias e já vem se programando para custear o processo. Mas como tem que ser feito o georreferenciamento, a gente sabe que eu, dentro da minha área, eu irei gastar em torno dos R$30 mil, mais ou menos. Assim como seu Estélio, todos os produtores que possuem propriedades rurais terão que se adequar ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Em Santa Catarina, são cerca de 350 mil propriedades. Tudo é feito através do computador em um sistema online. Na imagem do satélite que o produtor encontra no programa, ele deverá marcar qual a situação do seu sítio ou fazenda. O produtor vai colocar aonde está a sua reserva legal, que na nossa região é 20% da área da propriedade, aonde estão as APPs, que são as áreas de preservação permanente, e o próprio programa vai calcular o que está acontecendo de errado dentro da propriedade na parte ambiental, ou seja, aonde o produtor pode ou não pode ter uma atividade econômica na sua propriedade. O objetivo é reunir essas informações ambientais para formar uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, além do combate ao desmatamento e à regularização ambiental. Para o produtor, a única vantagem que eu vejo é o teu aproveitamento em cima da terra, o que tu vai poder melhorar, como tu vai poder tirar um ganho melhor, né? Um aproveitamento melhor em cima da tua produção. Na Serra Catarinense, a maioria dos produtores rurais ainda não realizou o Cadastro Ambiental Rural por não saber como proceder. Por isso, técnicos estão sendo treinados para auxiliar os agricultores no cadastramento. A orientação é que se procure os sindicatos rurais para esclarecimentos. Nós estamos tentando qualificar e fazer parcerias para que o custo para os nossos para os produtores seja o mínimo possível. No entanto, nós aconselhamos que sempre que o produtor for fazer o cadastro, que ele tenha o acompanhamento de um técnico. O cadastro no sistema online é obrigatório e deve ser feito até maio do ano que vem. Quem não cumprir a exigência correrá o risco de perder o acesso a programas voltados ao agronegócio. E no próximo bloco, maior proteção ao consumidor. Agora é possível cancelar serviços de telefonia sem depender de atendente. Em 2 minutos, a gente já volta. A Celesc foi condenada a indenizar um grupo de maricultores catarinenses. A justiça entendeu que a produção foi prejudicada em virtude do vazamento ocorrido em 2012. Apesar da sentença no valor de R$10 milhões, a polêmica está longe de acabar. A substância vazou de transformadores de uma subestação desativada da Celesc na Tapera, no sul da ilha, em Florianópolis, há quase 2 anos. Depois da suspeita de que seria ascarel, um produto tóxico e cancerígeno, laudos comprovaram que se tratava de óleo lubrificante das máquinas sem uso. Mesmo sem a contaminação dos alimentos, os prejuízos associados à maricultura catarinense para este advogado ambientalista que atua no caso foram devastadores. Nunca foi uma atividade descuidada, né?
E, ao contrário, muito fiscalizada, porque em natura, diretamente ao consumo humano. Foi o que entendeu a Justiça Federal, determinando o pagamento de 10 milhões de reais em indenizações pela Celesc a cerca de 15 produtores da Associação Catarinense de Aquicultura e a outras 5 empresas ligadas à Federação Nacional. O repasse será monitorado pela EPAGRE e dividido de acordo com os prejuízos em cada cultivo. E a imagem dos maricultores ficou fortemente abalada em razão do vazamento do óleo, que não se sabia na época se era ascarel ou se era um simples óleo mineral. Além da indenização, a Justiça Federal também determinou o investimento de outros 10 milhões de reais para o monitoramento ambiental da área atingida. Os estudos deverão ter duração de 10 anos. Em nota, a Celesc informou que só vai se pronunciar depois de ser oficialmente notificada. Para este maricultor da Associação Sul da Ilha, a discussão está longe do fim. Muitos colegas, segundo ele, não receberam nada. E a produção de mariscos e berbigões já não é a mesma, porque o acompanhamento da produção nos 730 hectares afetados chegou a ser proibido durante 6 meses. Eu acredito que em virtude das fazendas ter ficado submersas naquela época, como não tem mexido, isso aí causou um grande estrago na captação de semente de mexilhão. A Justiça Federal informou que o processo teve origem com uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, que da decisão ainda cabe recurso e que outros maricultores catarinenses podem ter direito a essa indenização. Maior proteção para o consumidor. A partir de agora, uma nova regulamentação da Anatel está em vigor. Ela exige que empresas prestadoras de serviço tenham como opção o cancelamento sem precisar depender de um atendente. Gisele tentou por vários dias e depois de muitas ligações e diversos protocolos anotados, a dona de casa só conseguiu efetuar o cancelamento da TV por assinatura com o auxílio do Procon. Até uma multa de quase R$500 era exigida pela empresa para que o contrato fosse encerrado. E lá não falaram nada em multa, ela explicou da mesma maneira que eu já tinha explicado para eles, por telefone. E com o Procon eles resolveram tudo, mas com o consumidor eles só enrolam e não resolvem, passa para um, passa para outro. A situação não foi diferente para Roberto. Somente no Procon o motorista conseguiu cancelar o serviço de internet que sequer havia solicitado. Pensa num trabalho que deu para conseguir chegar. Diz que tal, número tal e tal. Depois a operadora, a moça que atendeu disse que não era por ali. Me deu outro número. Liguei para aquele número, uma atende, transfere para outra, transfere para outra. Agora que nós conseguimos sanar o problema. Quer dizer, o consumidor nunca é ouvido, não tem direito, não desligam, não dão satisfação nenhuma. É justamente para diminuir as dificuldades de efetuar procedimentos que na teoria seriam simples que a nova regulamentação foi elaborada. Entre os pontos exigidos pela Anatel está a obrigatoriedade do cliente de conseguir fazer o cancelamento do serviço pelo telefone, sem precisar passar por um atendente. Além disso, poderá solicitar pela internet o fim do contrato com a operadora, seja ela de telefonia, TV por assinatura ou internet. A empresa tem 2 dias para atender a solicitação. Além disso, se ao ligar para o call center a ligação cair, a operadora será obrigada a retornar para o cliente. A responsabilidade é dela. Então, caiu a ligação, ela vai ter que retornar para o consumidor. O novo regulamento deverá ser seguido por todas as empresas do setor, sob pena de multas previstas dependendo de cada caso. Foi através da reclamação dos clientes no próprio Procon que a Anatel elaborou as novas regras. Por isso a importância que o consumidor venha até o Procon, faça o seu registro, até porque se depois isso não se colocar em prática, provavelmente vai se ter uma alteração sempre para garantir o direito do consumidor. E veja a seguir, projeto prevê mais tempo para motorista pagar estacionamento na capital. E ainda o único laboratório público de DNA em Santa Catarina recebe certificado internacional de controle de qualidade. É um instante só, a gente já volta.
único laboratório de DNA do estado recebeu uma certificação internacional de qualidade. A estrutura fica na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em Lages. Os exames são realizados de forma gratuita. No laboratório são feitos testes de paternidade pela análise do DNA. Daqui saem por ano até 2.500 exames de paternidade de todo o estado. Exames que não têm custo para as partes. A estrutura surgiu em 2007 e fica localizada aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, em Lages. O laboratório de análise genéticas é o único no estado. Ele presta serviços à comunidade. E o que faz essa prestação de serviços de fazer testes de paternidade pela análise do DNA é um convênio que existe entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e o Instituto Paternário Responsável. As análises são realizadas via judicial, sendo necessária a comprovação de carência para a realização gratuita do exame. A coleta do material genético é feita durante a audiência no fórum e depois enviada para o laboratório. Os exames são feitos em todo o estado. Aqui, o material passa por máquinas de última geração e saem com 100% de precisão. A prova disso foi o Certificado Internacional de Qualidade emitido pela Universidade de Granada, na Espanha, que o laboratório recebeu. E é o resultado de um trabalho em equipe. Nós temos uma equipe dedicada, uma equipe de pessoas que estão empenhadas em fazer e também é resultado da capacitação prévia dessas pessoas. Ou seja, o nosso resultado é um resultado de anos de trabalho. Para a coordenadora do Instituto Paternidade Responsável, depois da implantação do laboratório de DNA, ficou mais fácil e rápido comprovar e garantir o direito ao reconhecimento dos pais biológicos. É um mito, né? Quem dizia que antes do exame de DNA, além do custo dele ser elevado, demorava muito a fila. Hoje uma fila, não existe as filas, mais de 1 ano, 2 anos esperando. O resultado também, uma média de 45 a 90 dias, já está novamente na comarca para ser aberto o resultado. Além disso, o laboratório também é base de ensino e pesquisa para os alunos de graduação e pós-graduação da universidade. Mudanças podem acontecer na lei da Zona Azul da capital. A Câmara de Vereadores aprovou um projeto para dar maior prazo ao motorista na hora de estacionar. Para quem simplesmente esqueceu de colocar o cartão. Para os motoristas que estão com pressa ou que na correria não conseguiram achar um parquímetro perto, terão um prazo maior para evitar a multa. A ideia do projeto, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, é dar um prazo de até 72 horas para regularizar a notificação. Assim, a multa só poderá ser aplicada depois do período se não houver a regularização. A gente entrou com esse projeto de lei, na qual o motorista tem 72 horas para ir à unidade, recarregar o cartão da Zona Azul, na qual um crédito diminui dos 10 créditos que ele vai carregar e, sendo assim, beneficiá-lo a não pagar a multa. O vereador Guilherme Pereira, do PSD, colocou o projeto em votação no plenário depois de conferir como funciona o sistema da Zona Azul de Blumenau, onde a tarifa do pós-uso já é aplicada. Mas para virar lei em Florianópolis, o prefeito ainda precisa sancionar. Bem melhor, que eu já precisei e já aconteceu isso. Eu quase recebi uma multa porque não foi acionado direito o parquímetro. Nem sempre a gente está com tudo à disposição da gente. Então, é bom que tenha um período para que a gente possa cumprir a lei. O estacionamento rotativo do centro de Florianópolis custa R$ 2,00 a hora para os carros e R$ 1,00 para estacionar as motos. Se o motorista esquecer de colocar o cartão, recebe a notificação. Com isso, a Guarda Municipal já pode aplicar a multa. A infração é leve, custa R$ 53,20, mas a perda é de 3 pontos na carteira. Você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite a todos e um ótimo final de semana. Uma boa noite para você e até segunda.